Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Muito bem, recentemente nós fomos positivamente surpreendidos, com um documento do Papa chamado Antiquum Ministerium, instituindo o ministério dos catequistas, ou instituindo o catequista como ministério importante na vida da igreja. E parece-me que o documento afirma que era já um desejo antigo da igreja instituir esse ministério, pelo menos desde o Papa Paulo VI, que concluiu o Concílio Vaticano II. E agora ele realmente é proposto, esse ministério, para a vida da igreja, para enriquecer mais ainda a missão da igreja de evangelizar, de anunciar o evangelho. Logo no início, o documento mostra que é um ministério já antigo na igreja, daí o nome, Antiquum Ministerium. É um ministério que nos leva ou nos remete ao Novo Testamento, mesmo antes de alguns textos do Novo Testamento serem escritos, o ministério do catequista ou o ministro, o catequista já fazia seus trabalhos. Pelo menos São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, ele mesmo reconhece que Deus chama alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, e também alguns para ensinar a palavra, ensinar a doutrina. São Lucas também, em seu evangelho, e também nos Atos dos Apóstolos, ele diz: ó Teófilo, eu escrevo isso de forma ordenada, sistemática, orgânica, para passar com fidelidade os ensinamentos que nos deixaram, os ensinamentos necessários para o conhecimento da fé. E São Paulo também, em outros textos, na carta citada no documento também aos Gálatas, ele vai falar dessa necessidade sentida de pessoas que explicitam os mistérios da fé através de um ensino, e de um ensino que seja fecundo. Então, o ministério antigo. Depois, o Papa lembra que ao longo dos 2000 anos de cristianismo, muitos foram os bispos, padres, consagrados e consagradas que dedicaram a vida ao serviço catequético, para ecoar a palavra de Deus pelos quatro cantos do mundo. Daí depois, mais recentemente, sem esquecer dos bispos e padres, o Vaticano II veio valorizar ainda mais leigos e leigas, homens e mulheres, que ajudam na missão além fronteiras. O documento Ad Gentes do Concílio Vaticano II fala muito sobre a importância e a necessidade de contar com bons leigos, boas leigas, para ensinar a palavra e levar a palavra até os quatro cantos da terra, obedecendo ao Senhor, que disse no capítulo 28 de Mateus: ide por todo o mundo, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus garante a sua presença com aqueles que se dispõem a servir a igreja através do ensino, através da catequese. E o Vaticano II ainda lembra que os leigos e leigas, os cristãos batizados, os fiéis que assumem a missão,
eles têm a vantagem em relação aos presbíteros, aos padres, também aos bispos, sobretudo, né, de estarem mais próximos das famílias, mais próximos dos ambientes de trabalho, mais próximos das pessoas. Né, os padres, sobretudo os bispos, estão bem distantes da realidade do povo, né, da vida do povo, né, pelo menos geograficamente, né, isso é incontestável. Então, pela inserção no mundo, pela inserção no trabalho, no coração das famílias, né, o leigo e a leiga, né, tem uma oportunidade assim especial, né, de levar a palavra, né, através sobretudo do testemunho, mas muitas vezes também de forma organizada, através, né, de uma ação mais organizada, mais sistemática, como é da nossa catequese. Depois o documento vai dizer, né, de algumas exigências para ser um bom catequista, que é também, ou que são também as exigências para ser um bom cristão. Mas nem todo bom cristão serve, né, para ser bom catequista. Né, além de ser bom cristão, né, que vive a fé, que participa da comunidade, é uma pessoa que tem profunda experiência, né, de oração, né, integra a sua vida com as celebrações dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Ou seja, o catequista tem que ser alguém que é apaixonado pelo Cristo, mas não é uma paixão só no nível assim de um sentimento, mas é uma paixão que se demonstra na vida, na vivência. Eu sinto falta da Eucaristia, então eu procuro a Eucaristia. Eu sinto falta da oração, então eu vou fazer minhas orações para me unir a meu Senhor. Então o catequista ele tem que ser alguém que vive a fé. Então é muito importante, né, a vivência da fé, o testemunho de caridade, testemunho de oração, testemunho de comunhão, né, de obediência à palavra, né, isso é fundamental. E além disso, né, o documento vai dizer, o Papa, né, que o catequista ele tem que ter uma formação teológica, ele tem que conhecer um pouco a teologia da igreja, porque sem esse conhecimento a catequese não vai ser uma catequese profunda e que aprofunde a fé cristã. Ele tem que ter um conhecimento da Bíblia, né, a Sagrada Escritura, que é a fonte, né, da catequese. A catequese quer ser sempre mais bíblica. Então, Bíblia, né, e teologia, né, fundamentais nesses conhecimentos para um bom exercício desse ministério. E depois, um conhecimento pastoral, né, a teologia pastoral, o conhecimento da pastoral. Né, então, ele tem que saber, né, por exemplo, né, o que significa nesse serviço pastoral, nesse serviço de pastor, de cuidado, de zelo, né, pelas pessoas, né, zelo pela salvação das pessoas, zelo pelas coisas de Deus. Então, o pastor, o exemplo, né, é sempre o Cristo, né, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. A referência é sempre o Cristo, que é o pastor, né, o pastor por excelência. Nós somos pastores por imitação, né? Nós somos pastores, né, com os nossos limites, com as nossas fraquezas, mas o bom pastor, o pastor que nos conduz, né, é o Cristo. E por último, o Papa vai dizer, né, tem que ter também uma formação pedagógica, né? Então a formação pedagógica é justamente aquela que vai permitir, né, uma linguagem adequada para uma idade adequada, para um público adequado. Então, o pedagogo, na terminologia, né, é aquele que conduz, né, a criança, o adolescente, o adulto, né, pela mão, né, até o conhecimento, até a sabedoria. Então, o catequista tem que ser alguém que tenha sabedoria, que tenha conhecimento, por isso deve ser uma pessoa de estudo, deve estudar realmente, não pode ser alguém só que vive a fé, mas estuda, né, a fé, sabe dar razões da fé e que saiba passar também, né, através de uma metodologia, né, eficaz, adequada, que chegue, que faz o conteúdo chegar, né, ao coração do destinatário, seja criança, seja adolescente, né, seja adulto, né, numa formação permanente. Então o catequista ele faz o primeiro anúncio,
né, para quem não conhece o Cristo. Depois ele prepara para os sacramentos, o documento vai dizer, e continua na formação permanente, dando condições da pessoa, né, do fiel, do batizado, não só viver a fé, mas ser capaz de dar razões para a sua esperança, para a sua fé, para a sua religiosidade. Então vai encontrar caminhos, não só para viver a fé, mas saber também por que vive aquela fé, né, como se vive aquela fé. Fazendo isso, nós vamos evitar, por exemplo, que alguém, né, saia da Igreja Católica sem conhecê-la, né, abandona a Igreja Católica, vai para outros cantos, né, sem conhecer a fé católica. Então, catequese verdadeira se faz com catequistas, né, que têm esse gosto, né, pela oração, né, pela vivência da fé, mas também pelo estudo. Nem sempre todos nós estudamos e gostamos de estudar, mas para ser catequista bom, para passar bem, né, o conteúdo, né, da nossa fé, é preciso estar sempre aberto aos estudos. Então, formação, né, é muito importante, né, formação mesmo, né? Nesse sentido, o novo diretório até nos convida, como diocese, né, a criar institutos, a criar realmente espaços para estudar de verdade, né, os conteúdos, né, importantes para a catequese. Né? Então, aqui nesse documento, né, claro, justamente pelo menos 4 áreas: teologia, Bíblia, pastoral, né, e a pedagogia. Sem essas 4 ferramentas, né, sem esses 4 tipos de conhecimento, a nossa catequese vai ficar sempre aquém. Lendo o documento, eu até fiquei em dúvida: e quem não tem esse estudo pode receber o ministério de catequista? Nós vamos ter catequistas instituídos, ministros, e catequistas que não são ministros propriamente dito, que não são instituídos. Parece que o documento não abre a porta, assim, ou as portas para todos, mas é um convite para quem está disposto, né, a esse estudo, essa formação, né, esse aprofundamento. Aí sim, né, poderá receber o ministério de catequista. Veja bem, né, não pode acontecer na catequese que uma pessoa passe vários anos, né, seja ela criança, adolescente, jovem ou adulto, né, sem aprender, né, os conteúdos mínimos da nossa fé. Porque senão depois vai ser um cristão, né, assim, muito superficial, que não consegue aprofundar a fé, que não consegue, né, se aproximar dos dogmas, das grandes verdades que nos orientam. Então, o documento é esse convite, não só a nos abrirmos para esse ministério novo que está sendo lançado, e falar em ministério é falar em algo que nos compromete mais, né? Mais responsabilidade que pede de nós, é mais doação também, mas nos convida também, né, a nos abrirmos para esse ministério, mas a nos abrirmos para outras coisas também, vivência da fé e, sobretudo, estudo, né, preparação, formação. Então, quem não gosta de se preparar, de estudar, de conhecer, né, de verdade a nossa fé, não pode entrar nesse ministério, porque senão ele não vai fazer o bem que ele poderia fazer com esforço, com dedicação, com estudo. Então, é uma atitude do Papa que nos compromete a todos, tanto nós, padres, bispos, diáconos, né, coordenadores, a oferecer ocasiões para a formação, como compromete também mais, né, os catequistas. Se eu dou meu sim, o sim tem que ser por completo. É tempo para trabalhar na catequese, tempo para estudar, para saber o que eu vou oferecer de conteúdo naquelas pessoas que se aproximarem, né, de mim. E uma palavra bonita que aparece também no documento, além de tantas outras, é que o catequista é chamado a ser mistagogo. O que significa isso? A palavra que parece um pouco com a pedagogia. É aquele que conduz a criança, o jovem, adolescente ou adulto aos mistérios de Deus. Mistagogo, ou seja, facilita
o encontro entre Deus e o homem. Faz o homem mergulhar no oceano infinito da vida divina para conhecê-la sempre mais e, conhecendo sempre mais, amá-la também de verdade, com amor forte, com amor sólido, é um amor que transforma nosso viver. Então o ministério, né, do catequista, ou catequista como ministro, é uma coisa maravilhosa, quando levado a sério, pode fazer um grande bem à igreja, um bem, às vezes, como o Vaticano II fala, maior do que, né, às vezes, se fosse um padre ou um bispo, porque é alguém que conhece a palavra, que aprofundou a palavra e que vai viver, ou vai vivê-la, né, junto à sociedade, junto ao mundo do trabalho, ao mundo da família. Então, as exigências não devem nos desanimar, muito pelo contrário. As exigências vão estreitar as portas, nem todos entrarão, mas aqueles que entrarem vão fazer uma grande diferença na igreja e na comunidade. Eu tenho visto muitos catequistas cansados, desanimados, meio perdidos. É hora de nos reanimarmos, é hora de nos entusiasmarmos de novo. É hora de renovar o nosso ardor. Nós sabemos que o mundo está em crise, a pandemia colocou todo mundo em crise, crise existencial, crise econômica, crise de sentido. E a hora para construirmos um futuro diferente é agora. Nós não vamos voltar a uma normalidade que nós tínhamos antes. A normalidade do futuro nós vamos construí-la. Então o documento propõe fidelidade ao passado, porque a verdade que nós acreditamos ela não muda, fidelidade a Deus, a sua palavra também é irrevogável, ela dura para sempre, fidelidade à tradição da igreja, caminhar juntos com o magistério, em comunhão com a igreja, com aqueles que são, né, os continuadores dos apóstolos, para fazermos um futuro, a nova normalidade que nos espera. E nesse futuro, nessa nova normalidade que nos espera, eu penso, estou convencido que tem muito lugar para a esperança cristã. A esperança que está faltando às vezes no nosso coração, no coração de tantas pessoas, é a esperança da nossa fé, é a esperança que Deus nos dá. Essa é a grande contribuição que nós podemos dar a esse mundo que nós estamos inseridos, mundo de pandemia e de pós-pandemia. Deus é a resposta, Deus é a grande esperança para fazer desse mundo uma casa de irmãos, cuidarmos melhor uns dos outros, valorizar mais a vida, valorizar mais o mundo que Deus criou, e deixou para nós como herança. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e que você possa pegar esse documento também e estudá-lo. Vai ser elaborado um roteiro, para a instituição desse ministério, mas antes disso estude, aprofunde, e se anime, para preparar nesses 4 campos, que o Papa pede tanto e vai fazer muito, muito bem a nós. Quem sabe, alguém se prepara tanto, um leigo, uma leiga, que pode até ajudar, na formação, de pastores, de padres também em nosso seminário. Então Deus abençoe a todos nós, que esse livro possa fazer parte daquela lista nossa de desejo, de leitura. Muito obrigado.